Olá, tudo bem com você? O Pilates surgiu como uma alternativa para quem procura pelo fortalecimento muscular e o alongamento do corpo. A qualidade de vida é o foco desta atividade física que nasceu na Primeira Guerra Mundial, lá por 1918. Hoje nós vamos tratar aqui no programa sobre os locais onde ele pode ser praticado, qual a forma correta para fazer isso. Também falaremos sobre terapias e orientações sobre os processos dolorosos para eliminar dores e ainda a estética no pós-operatório. O que fazer para melhorar o visual do corpo depois de uma intervenção cirúrgica? Depois disso, a gente vira a página e fala sobre cirurgia bariátrica. Cada vez mais sobe o número de pessoas que procuram por este tipo de procedimento. Quais os cuidados devem ser tomados antes de operar o estômago? E depois da cirurgia, como proceder para ter um resultado satisfatório? Fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. Sabe aquela dor de coluna ou em outra região do corpo que incomoda no dia a dia, que faz as pessoas cansarem de tomar remédios, relaxantes musculares para fazê-la passar? Você já pensou na possibilidade de parar de se intoxicar com os medicamentos e partir para uma alternativa natural? O Pilates chegou com essa proposta. Ele nasceu lá por 1918, na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha. É uma atividade física que visa o fortalecimento da musculatura por meio do realinhamento da postura. Para conversar comigo hoje sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Ana Carolina Ambrosio, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rafael. Muito prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso e obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Ana, conta pra gente como é que surgiu o Pilates. Eu falei agora aqui na abertura que foi na Primeira Guerra Mundial, lá por 1918, né? Conta pra gente essa história. Isso. Joseph Pilates, que é o criador do método, ele, quando criança, era muito doente. Então, ele tinha raquitismo, entre outras doenças. Ele era muito frágil. E, através disso, todo o tratamento dele foi baseado em exercício. Sim. Quando ele teve o período de aprendizado, ele formou-se em física e também ginástica e outros artes marciais, enfim, toda essa parte de reabilitação corporal, justamente porque ele havia sofrido no período quando criança. No entanto, a partir do momento que ele teve o estudo focado na parte de atividade física, ele foi para a Inglaterra e começou a ganhar vida como boxeador e também ginasta. Ele formou em artes também. Por ele ser alemão, ele foi preso. E dentro da prisão ele teve todo esse processo de execução, onde ele se transformou no enfermeiro e acabou nessa Primeira Guerra Mundial, reabilitando todos os soldados, onde ele identificou... Além dele, então, ele ajudou outras pessoas mesmo. Exatamente. Dentro com da prisão. todo o conhecimento, justamente por ele ter sofrido muito quando criança, e por toda a extensão do conhecimento, ele identificou que usando as molas das macas, né, da enfermaria, ele poderia causar resistência e proporcionar força para reabilitar os soldados. E é assim que ele foi tendo essa visão mais ampla de todo o tratamento, e começou a abrir o seu estúdio. Bom, justamente, você falou agora sobre ele abrir o seu estúdio, o seu consultório. Sim. Isso aconteceu mais tarde, né, na década de 40, daí, nos Estados Unidos. Isso, precisamente em Nova York ele abriu o primeiro estúdio, e através de todo o seu conhecimento ele foi aperfeiçoando, cada vez mais estudando, onde ele foi criando exercícios físicos. Também ele era muito observador. Então ele observava os animais, e através dos animais, no entanto, que tem muitos exercícios do Pilates que tem nomes de animais. A partir daí, então, lá na década de 40, surgiu o Pilates, foi oficialmente, né, denominado como Pilates por conta do sobrenome desse soldado, que se tornou enfermeiro depois. E daí ele chega no Brasil, o Pilates, quando? Olha, o Pilates, ele é uma técnica muito nova, né? Em torno de 10, 15 anos ele surgiu no Brasil, justamente como uma forma mais fitness, porque ele pode proporcionar justamente o fortalecimento muscular, o alongamento muscular, a flexibilidade corporal, mas também pode ser tratado como uma forma terapêutica, reabilitando, né, todos os processos dolorosos
junto com o fitness. Então, ele é considerado um método mais global, onde nós conseguimos ter a sustentação da biomecânica através desse conjunto de fortalecimento e flexibilidade muscular. Pois é, isso que você falou é muito interessante, porque hoje cada vez mais a gente vê nas academias uma salinha lá destinada para o Pilates, né? E a gente percebe que são turmas menores do que uma aula de spinning, por exemplo. Sim. Ao invés de 15, 20 pessoas, você tem lá de 3 a 5, acredito que no máximo, talvez nem isso. E você vê que as academias estão investindo cada vez mais nisso porque o Pilates, como você acabou de dizer, que é uma forma terapêutica, muita gente associa também a prática de exercício físico mesmo e conseguir um corpo bacana. Só por meio do Pilates, as pessoas conseguem mesmo ter esse objetivo? Consegue sim, Rafael. Mas é muito importante frisarmos porque assim, o Pilates ele tem 2 tipos de técnica, o Pilates solo e o Pilates equipamento. O Pilates solo, que é o mais comum nós identificarmos na academia, ele necessita de toda a sua consciência corporal, o que pode haver um pouco mais de riscos a lesões, tá? Entendi. No caso, se a pessoa não tem consciência corporal, se ela tem um desabamento e não tem força de abdômen para estabilizar a sua coluna vertebral, ela pode lesionar e entrar num processo patológico doloroso, tá? Entendi. E o Pilates de equipamento, ele utiliza recursos onde tem a estabilização de toda a coluna e trata como um método evolutivo, gradativo, de acordo com a percepção aprimorada a cada exercício executado. Entendi. Então, isso é muito interessante, porque essas 2 técnicas têm os seus benefícios, é óbvio. Não desmerecemos o Pilates solo, porque ele é extremamente... quem realiza a técnica sabe do quanto esforço você tem e você consegue ter musculatura fortalecida, resistência muscular e flexibilidade corporal. Entendi. Mas o que é mais interessante, terapeuticamente falando, né, já vou puxar um pouquinho para a minha área de fisioterapia, justamente por prevenir lesões, o Pilates equipamento ele é muito mais seguro nesse caso. Agora, que tipo de objetos? Você falou sobre as 2 diferenças, eu até anotei aqui o solo e de equipamento dentro do Pilates. Agora, existem objetos que auxiliam aí nesses exercícios, né? O que entra em cada área dessa, por exemplo? Porque a gente vê bola sendo utilizada, a gente vê uma espécie de trave justamente com umas borrachas, que eu acredito que seja para alongamento, talvez entre mais no de equipamento aqui. Qual é essa diferenciação dos equipamentos? O Pilates solo, como eu havia dito, Rafael, ele precisa mais do seu corpo, então você não tem muita estabilização. No entanto, a bola, ela é muito mais instável, justamente promove mais fortalecimento e requer muito mais equilíbrio, né? Tem o Bosu também, que é um semicírculo, tem uma base, mas ele também estimula estruturas de equilíbrio e fortalecimento. São N acessórios que nós podemos utilizar. E no Pilates equipamento, são justamente as molas que vão dar a resistência. Então, tem molas gradativas de peso, né, de resistência no caso, onde pode proporcionar mais peso ou menos peso de acordo com o exercício executado. Que bacana. É muito interessante. Que legal. Ana, vou te pedir licença um minutinho só, para a gente fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta falando do Pilates aí, em que momento ele é mais indicado mesmo para terapia, para curar algum mal aí gerado pelo corpo. É um minutinho só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto aqui no estúdio agora é Pilates. Eu estou recebendo aqui para conversar comigo sobre este assunto a Ana Carolina Ambrosio, que é fisioterapeuta. Doutora Ana, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, terminou o bloco falando sobre a utilização do Pilates para a forma do corpo, né? Um corpo bonito, sarado, firme. Mas com relação à saúde, né? Que tipo de patologia pode indicar o Pilates como parte do tratamento? Bom, o Pilates ele pode ser indicativo para todos os tipos de processos dolorosos, patológicos. No caso, tendinite, bursite, hérnia de disco, que está muito frequente, né, na nossa clínica de reabilitação. Sim. E qualquer tipo de processo que seja diagnóstico pelo médico e com a indicativa dele, nós tratamos.
Nós temos a parte de prevenção contra lesões, né, preparação do corpo para uma outra atividade física mais pesada. Sei. E também nós temos a parte de reabilitação. Mas geralmente o Pilates, nesse sentido de tratamento de alguma doença, sempre está associado então com uma indicação médica. É um tratamento, vamos dizer, multidisciplinar, alguma especialidade médica, mais o Pilates, não ele sozinho. Exatamente. No caso, o médico geralmente não indica o tratamento do Pilates. Mas, como o método ele está muito globalizado e ele entra num processo mais divulgado, Claro, de reabilitação, então pacientes estão procurando mais, ou melhor, toma uma indivíduos iniciativa. que têm dor acabam tomando a iniciativa. É óbvio que essa interação ela é muito importante, desde já que existe a dor, né? Aham. Então, a parte médica, essa equipe multidisciplinar, ela é importante justamente no alívio da dor, da inflamação, né? Imediatamente, no caso, através de interação medicamentosa, e também atividade física, onde promove toda a reabilitação corporal, a descontratura muscular. Porque geralmente nós acreditamos, Rafael, que 99% de todas as patologias dolorosas podem vir de uma relação musculoesquelética desequilibrada, né? Entendi. Contraturas musculares através de posturas inadequadas e também traumas diretos e indiretos e sobrecarga. Às vezes uma ocupação, pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Pessoas que ficam muito tempo de pé. Então, tem essas duas vertentes que nós sempre, através de uma avaliação, identificamos. Existe alguma contraindicação do Pilates? Olha, nós tratamos até de criança. Então, essa contraindicação, nós precisamos avaliar. Basicamente, não existe uma contraindicação importante. Por mais que a pessoa tenha uma patologia muito severa, nós temos essa graduação. Então, nós respeitamos o limite do corpo. Porque uma pessoa sedentária é uma pessoa mais doente. Então, se ela já tem uma doença predisposta ou se ela já tem uma doença adquirida, nós conseguimos trazer melhora da qualidade de vida, sempre respeitando os seus limites e evoluindo de acordo com a consciência corporal que ela vai adquirindo. Tá certo. Doutora Ana, eu quero te convidar agora para assistir junto com a gente aqui uma reportagem que mostra algumas pessoas praticando o Pilates para a gente poder entender melhor como é que funciona esse tipo de exercício físico. Pode rodar. O Pilates é uma atividade que surgiu nos Estados Unidos na década de 40. De lá para cá, ele foi desenvolvido e difundido no mundo todo como conceito de bem-estar e fortalecimento muscular. Eu faço outros deportes e já a certa idade você tem que fazer alguma coisa a mais para não machucar, principalmente deporte como futebol, que todo mundo gosta. Bom, o médico falou que tem que fazer pilates, tem problema de coluna, e o melhor que eu acho é fazer pilates 2 ou 3 vezes por semana e você realmente se sente muito melhor. A atividade pode ser feita individualmente, com o auxílio de professores e também em grupos. E cada vez mais o Pilates é oferecido em academias de musculação. Quem tem problemas de coluna, com certeza vai melhorar por uma questão mesmo postural, porque no Pilates a gente sempre está cobrando muito postura, né? Então, geralmente o pessoal que vem com dores não reclama mais. Além do fortalecimento muscular, o alongamento está entre as principais benfeitorias que o Pilates proporciona. Pelo menos para quem pretende iniciar a atividade, é fundamental o acompanhamento de um profissional especializado. Pode ser feito em qualquer idade, mas também o importante é que tenha uma orientação, porque se as pessoas não têm uma orientação, o Pilates, ao invés de ser benéfico, pode se tornar maléfico, assim, pode causar alguma lesão, algum dano e depois pode ser bem difícil de recuperar. Que legal, doutora Ana, a gente viu ali a questão do alongamento também, né? Muita gente reclama, às vezes há uma fadiga do dia a dia, né? A pessoa não consegue relaxar e muitas vezes esse relaxamento está relacionado ao alongamento do corpo, né? A gente ouve muito falar, quando vai dormir à noite, quando acorda de manhã, dá aquela alongada, mas na correria acaba não fazendo. Isso é muito importante para o corpo, né? Exatamente, porque no caso, nossa rotina, ela é baseada em força. E essa força, ela
precisa de contração muscular. Então, nós temos atividade muscular que é baseada em contração e relaxamento. Quando a gente só contrai, as fibras se encurtam. Então, se você não realiza, desculpa, trocando o termo, não realiza o alongamento, Entendi. as fibras vão se encurtando mais. Claro. E elas promovem uma alavanca, porque elas são conectadas a ossos e também a articulações importantes. Quando elas promovem esse encurtamento de fibras e promovendo essa alavanca, é aí que causam as lesões. Então, a diminuição dos espaços entre as vértebras, no caso da coluna vertebral, a diminuição de espaços de articulações importantes, como a do ombro, a do quadril. Então, é recorrente ao tempo e às atividades diárias, como nós praticamos mais força, caminhar, correr, ou atividades diárias mesmo, né? Normais. Sem o alongamento, nós, consequentemente, teremos lesões. Existe uma quantidade máxima de consultas de pilates na semana que a pessoa pode fazer ou não? Pode fazer todo dia, se quiser? No caso, Rafael, nós sempre temos a base corporal e temos o limite, respeitando a consciência corporal de cada indivíduo. O Pilates ele é mais recomendado, como qualquer outra atividade física, 3 vezes por semana, sendo o seu máximo. Justamente para que não haja essa sobrecarga. Por mais que ele seja um método que possa existir a flexibilidade, o alongamento, o fortalecimento e a resistência, mas nós conseguimos não somente atingir musculaturas únicas, como somente o bíceps, que faz a flexão do braço, mas nós conseguimos atingir cadeias musculares. Então, o Pilates não é um exercício como uma musculação. Nós temos todo um alinhamento corporal que é respeitado, e na execução de cada movimento, ele é extremamente importante justamente porque o principal de tudo no Pilates é a ativação do abdômen com a respiração. Então, a execução do movimento ele é de acordo com a respiração. Isso é o que é mais interessante. Todo o organismo está sendo estimulado, não somente o corpo externo, o músculo esquelético, mas a respiração, concentração, a ansiedade, a falta de o estímulo de quem tem muito apetite, né, ela acaba diminuindo o apetite justamente porque mexe muito com a respiração. Muito bem. Doutora Ana, vou te pedir licença mais um minutinho para a gente fazer um outro intervalo comercial, mas é rapidinho, logo logo a gente está de volta, não saia daí. Muito bem, estamos de volta e agora o nosso assunto é além do Pilates, processos dolorosos, as pessoas aí que se preparam antes e depois da cirurgia por meio da estética. Conversando comigo aqui no estúdio sobre esses assuntos, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a doutora Ana Carolina Ambrosio, que é fisioterapeuta. Obrigado mais uma vez pela presença, doutora. Estou à disposição. Doutora, como eu falei agora, processos dolorosos, né? No seu consultório, a senhora que trabalha com fisioterapia também, aliada aí nos tratamentos das pessoas, que tipo de processos dolorosos mesmo, de lesões que as pessoas chegam até lá procurando pela sua ajuda? Rafael, hoje está muito frequente a hérnia de disco. Nós temos hérnia de disco extrusa e protusa. A extrusa quando o núcleo do pulpo, né, do disco intervertebral, ele está sendo comprimido. E a extrusão é justamente quando ele se rompe e acaba comprimindo terminações nervosas importantes, o que dá muita dor. E a limitação funcional, que é o pior de todos os sintomas, né? Além de dor exacerbada, que a pessoa realmente fica travada. Entendi. Então, assim, todos esses tipos de processos dolorosos, que seja também bursite, tendinite, né, que são mais frequentes, corriqueiras, por talvez movimentos mais repetitivos, que são ocupacionais geralmente, digitação, pessoas que trabalham muito tempo na frente do computador ou até mesmo muito tempo sentada e não tem uma atividade de sequer levantar e dar uma voltinha.
Então, é muito frequente esses tipos de patologia para nós. Entendi. E nós conseguimos, através de uma avaliação minuciosa, né? Nós temos também uma fotografia que identifica as cadeias musculares que estão sendo prejudicadas, justamente por aquelas posturas antiálgicas que eu havia comentado, que através de uma dor a gente vai se encaixando para que ela não nos incomode. Nos incomode. Exatamente. Mas é aí justamente e ali a gente vai ilusão. prejudicando mais Exatamente. ainda, né? Acaba prejudicando musculaturas acessórias e acaba interrompendo o conjunto músculo-esquelético de executar o seu principal, que é a flexibilidade e da nossa rotina. Então, assim, identificando esses processos, né, patológicos e dolorosos, nós conseguimos, através de todo esse histórico, mensurar o quanto ele está com esse nível de dor, se está muito exacerbada. Então, cada tipo de paciente, né, nós temos um tratamento específico que engloba algumas técnicas, não somente o Pilates. O Pilates é óbvio que ele vai ser o recurso mais apropriado para restaurar no equilíbrio de toda o conjunto, né, para nos deixar no eixo central. Então, tudo isso a gente vai identificando e tratando. Doutora Ana, me diga uma coisa, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu quero abordar um tema ainda que é a estética pós-operatória, mas tem também esse tratamento de estética antes da cirurgia, né? Como é que é esses dois pontos, esses dois extremos aí, né? Explica um pouquinho pra gente. Sim, no caso, Rafael, geralmente a fisioterapia dermatofuncional, que é essa área que cuida do pré-operatório em cirurgias plásticas e no pós-operatório, ela vem sendo muito mais requisitada nos dois âmbitos, né? No caso, o pós-operatório ele era muito mais conhecido justamente porque as pessoas não se preparavam para a cirurgia. Sim. Hoje elas já identificam que se preparando para uma cirurgia plástica, você tem uma reabilitação pós-operatória muito menos dolorosa e por um período menor de tempo, né? E como é que é na prática essa preparação? Nós trabalhamos a parte de pele para receber o corte cirúrgico, né? O tecido de granulação, justamente no processo de cicatrização. E também temos a parte de gordura, se caso ela for realizar algum procedimento de lipoaspiração ou dermolipectomia abdominal, né, que é a abdominoplastia. Então, nós trabalhamos todos esses tecidos juntamente com a parte muscular para ela receber esse procedimento. Então, no caso do ato cirúrgico, do corte cirúrgico, nós temos rompimento de vasos. Então, toda essa circulação precisa ser oxigenada novamente. Todos esses recursos nós temos e garantimos um pré-operatório tranquilo e um pós-operatório muito mais tranquilo. Que bacana. Doutora Ana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, tá ok? Muito obrigada, estou à disposição. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto aqui no programa. Não saia daí, a gente volta já.